pecadores e come com eles. Este é o contexto das três parábolas. A primeira da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida e a terceira do filho pródigo, a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Muito bem, neste contexto, ali está presente Jesus. Jesus estava lá. Ali estavam presentes os publicanos e os pecadores desprezados pela liderança religiosa e por muitos os crentes. Por quê? Publicanos porque serviam ao Império Romano. E os chamados pecadores porque assim foram tarjados por ações ou por atividades que exerciam e que não permitiam que participassem do louvor e da adoração no templo. Então eles eram chamados pecadores. Estavam presentes também os fariseus e os escribas. Antes de falar dos fariseus e os escribas, o texto diz que aproximavam-se de Jesus, os publicanos e pecadores. E isto é importante lembrar, porque mesmo sendo chamados publicanos, pecadores, eles buscavam o Senhor Jesus. Isso é interessante porque no capítulo 14, finzinho do capítulo 14, o texto diz: Jesus chama a atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem é que estava procurando ouvir? Os publicanos e os pecadores. Bem, ali estavam também os religiosos, os fariseus e os escribas, os homens versados na lei de Deus. Agora, voltando para o texto, nós vamos trabalhar um texto no qual Jesus didaticamente propõe três parábolas. Isso é uma colinha que eu peguei da minha filha, Débora. Olha que interessante. A primeira parábola é da ovelha perdida, que traz um contexto das coisas do dia a dia de muitos trabalhadores daquele período no cuidar de ovelhas. Então há uma identificação entre as pessoas e a parábola que está sendo proferida por Jesus Cristo. Jesus é o mestre por excelência. Se queremos aprender alguma coisa de didática, vamos olhar o que Jesus faz em termos de ensino. A parábola seguinte é a da dracma perdida. Da dracma perdida também tem a ver com pessoas daquele contexto, porque ela fala de coisas da vida econômica, do dia a dia do povo. E depois a parábola do filho que esbanja os recursos do pai. O títulozinho fala parábola do filho pródigo. Pródigo, hoje em termos de lei, é uma situação tão difícil da pessoa que cabe até uma ação judicial dos parentes para que ela não exerça mais nenhum poder sobre os seus recursos financeiros. Então, é uma palavra que não parece adequada. Mas a gente pode falar do filho que esbanja
o dinheiro do pai. O comentário da Bíblia de Genebra diz, melhor falar do pai que espera pelo filho. Também é mais apropriado. Muito bem. Esta parábola também tem a ver com as pessoas, porque elas precisam conhecer o amor de Deus pelo homem e o valor que Deus dá ao homem. Deus falou do valor que o homem dá à sua ovelha. Jesus falou do valor que o homem dá à sua ovelha. Jesus falou do valor que as pessoas dão às suas economias. E Jesus agora fala do valor que Deus dá a todos os homens. Aqueles que estavam ali à sua frente, inclusive. É interessante observar que na parábola vão aparecer figuras dos que estão ali presentes. Jesus, o grupo dos rejeitados e o grupo dos que rejeitam. Vão aparecer na parábola. Foi muito. Está passando? Então volta um pouquinho. Primeiro, isso. Lucas 15, 11 a 32, vamos ler em partes para ir pegando detalhes do texto, alguns detalhes do texto, à medida que lemos. Então podemos ler todos juntos os versículos 11 e 12. Primogênito, na nossa cultura, a ideia de primogênito já não é a mesma. Porém, naquela cultura, o primogênito era o filho que aquela família pediu a Deus, homem, mas podia ser mulher também. Mas se fosse, era descartada. Não era considerado. A consideração era para o filho homem. Muito bem. E aí o primogênito teria direito à porção dobrada dos bens do pai. Como eram dois, se um tinha porção dobrada, o outro tinha só um terço. Divide em 3 porções para que um fique com a porção dobrada. Então o filho mais moço tinha direito a um terço dos recursos do pai. É importante ressaltar que o mais velho também recebeu os bens, porque o texto diz que ele lhes repartiu os haveres. Então, repartiu os haveres com os dois. Claro que é importante que a herança cabia muito bem quando morria o pai. Mas se o pai não tivesse morrido, por que falar em herança? Era como se alguém que quer a herança do pai vivo, ou entendesse que ele já morreu, ou pedia mais ou menos a sua morte. Então, esta situação não é uma situação comum. Poderia até acontecer por qualquer razão justa, mas neste caso não há nenhuma razão e a ação daquele moço não é uma boa ação em relação à pessoa do seu pai. O texto seguinte, passa. Versículo 13, vamos ler juntos? De fato, o filho mais moço desprezou
o pai e a sua casa. Desprezou. Quando ele pediu a herança, ele já havia desprezado o pai. E a demonstração mais visível é ir embora. Pega os seus haveres e vai embora. Bem, ele pega os haveres e dissipa, gasta aqueles haveres em uma terra distante, longe da casa do pai e longe das regras da casa do pai, ao seu próprio gosto. É interessante observar isto. O afastar-se da casa do pai significa afastar-se do pai e da família, e significa também afastar-se das regras da casa do pai. E ele fez isso mesmo, porque na casa do pai dele não havia vida dissoluta, mas havia uma vida regrada, pelo que se vê da exposição que Jesus faz na parábola. Assim. Bem, versículos 14, 15 e 16. Vamos ler juntos? Agora eu vou passar para cá porque a letra ficou muito pequena para eu ver dali. Vamos fazer algumas comparações. Os irmãos lembram de José. José teve nas suas mãos riqueza. Herança não foi herança. Foi toda a riqueza do Egito. Estava nas suas mãos. José guardou muito bem aquela riqueza, administrou muito bem e utilizou-a com sabedoria. Este moço não guardou e também não usou com sabedoria. José, que honrava a Deus, viveu fartura, mesmo naqueles 7 anos de fome. Este filho, que desprezou o pai, sofreu amargamente os tempos da fome. Quantos filhos de Deus, ricos de suas bênçãos de cada dia, desprezam a este pai amoroso, bondoso e exigem todos os bens que lhe cabem? Quantos são os filhos de Deus que só querem receber as bênçãos, mas afastam-se do Pai? Próxima. Próxima. Isso. Quantos filhos de Deus desprezam as regras da casa do Pai e buscam a vida livre? Quantos são os filhos de Deus que se afastam do Senhor e isso acaba levando à penúria e ao sofrimento? O texto de Ezequiel 17:19 chama a atenção. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Desprezo ao Pai tem preço alto. A parábola de Jesus mostra um moço que desprezou o pai e a casa do seu pai, sofrendo a penúria e os rigores do mundo sobre a sua cabeça. Como o texto diz, longe do pai, este filho não encontrou amparo, não achou aonde
receber conforto. Encontrou alguém rico também, mas que não era o pai, mas era um patrão, que o mandou guardar porcos. Era uma das tarefas mais humildes que alguém poderia ter naquele período. E Jesus utilizou na parábola para mostrar até onde aquele moço foi. E era também uma tarefa considerada imunda, porque cuidaria de porcos que eram considerados imundos. Pode passar? Mas graças a Deus, por sua misericórdia e pelo perdão que Ele concede ao pecador arrependido. Se fôssemos olhar a confissão de fé de Westminster, capítulo 15, item 2, leríamos: movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, apreendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Graças a Deus, porque Ele nos move para o arrependimento. Próxima. Versículos 7, 8 e 9. Vamos ler juntos. Dos teus trabalhadores. Este é o momento do arrependimento. Caiu em si. É o reconhecimento da falta, do pecado, é o momento do retorno ao Pai. Momento de cair em si e de agir, de voltar para a casa do Pai, de voltar para o Pai, mesmo entendendo que não é mais digno de ser chamado filho. É claro que é um momento difícil para qualquer pessoa, não apenas para aquela figura que Jesus colocou na parábola. Mas, como é difícil arrepender-se e voltar. Podemos falar de qualquer situação, não precisamos falar do arrependimento em relação a Deus. Mas quando nós nos arrependemos em relação a alguma coisa que fizemos com uma pessoa, o arrepender-se acontece, mas voltar é muito difícil. Voltar e procurar a pessoa é muito difícil. Voltar à casa do Pai também é muito difícil. Talvez dê para entender mais na frente por que é tão difícil. Vamos ler juntos? Regozijar-se. Surpresas. Surpresa 1. O pai já o esperava. Compadecido, correu e o abraçou. O pai teve compaixão daquele filho mais moço. Correu e lhe deu o que ele precisava. Um abraço.
beijou, mesmo sujo, esfarrapado, do jeito que ele vinha. Acho que ele não conseguiu tomar um banho quando saiu daquele trabalho. E depois havia um grande caminho a percorrer. Do jeito que ele chegou, o pai o abraçou e beijou. Longe do pai, o filho mais moço não encontrou um abraço e nenhum beijo. Só encontrou a fome, o desprezo, a vida imunda. No pai ele encontrou o abraço, o beijo. Surpresa 2. O pai não vai tratá-lo como um empregado. Nem quer saber disso. Ele vai tratá-lo como um filho da casa. Vai lhe dar a melhor roupa, a de filho. Vai lhe colocar anel no dedo. E vai lhe calçar os pés cansados. E este pai recebe e age. Não apenas diz, seja bem-vindo, meu filho, mas restaura mesmo. Dá para ele aquela situação anterior de filho, que talvez ele nem observasse como era. Próxima. Surpresa 3. O pai fez tudo isso porque o pai o perdoou. Mas ele gastaram os bens do seu pai. Mas o pai perdoou e o pai celebra a volta do filho, que reviveu, como ele diz na parábola. O filho estava morto, estava perdido, não sabiam dele. Não havia nem o WhatsApp para mandar uma mensagenzinha. Estava muito longe, mas agora ele está conosco, ele está vivo. O pai nos surpreende sempre. Sempre. O pai aguarda o retorno dos seus filhos. O pai perdoa o nosso pecado, porque já pagou o preço do nosso pecado com o maior bem, Jesus Cristo, seu Filho unigênito. O pai nos recebe em sua casa com as honras de filhos, nós que nada merecemos, nós que gastamos os bens do pai, mas ele nos recebe com amor. Seguindo, versículos 25 até 30, vamos ler juntos. Não, vamos ver a próxima antes. Uma surpresa ruim. Ruim para o pai. É que o filho mais velho, que parecia o sábio, aquele que não foi embora, aquele que ficou em casa com o pai, correto, o obediente, e que se entendia merecedor de honras. Este não reconhece a seu irmão como irmão. Consegue vê-lo apenas como um perdulário, um pecador, que se misturou com prostitutas. Não consegue vê-lo como seu irmão. Será que é por isso que é difícil voltar para casa? Encontrar o irmão que rejeita?
Talvez seja assim que nós agimos quando o nosso irmão se arrepende e volta. Vale a pena rever as nossas atitudes com os que estão voltando à casa do Pai. Vale a pena parar, pensar, rever. É o nosso irmão que está de volta. Próxima. Amoroso. Também com este filho mais velho, o pai continua argumentando nos versos 31 e 32. Vamos ler. Dois argumentos interessantes do pai. Primeiro argumento, tudo que é meu é teu. O pai sempre lhe dá tudo, o pai sempre nos dá tudo. A perguntinha anterior foi, será que aquele filho que voltou já não tinha antes a roupa melhor, não tinha o anel, não tinha o calçado? Claro que ele tinha. Mas ele nem lembrava disso, não sabia disso. Como o filho mais velho não entende que ele tem tudo. O Senhor sempre nos dá tudo. Deu o seu filho. Segundo argumento do pai, um pecador que dissipou os seus bens e se misturou à prostituta, como dizes com razão, arrependeu-se e voltou, está vivo e voltou à nossa casa. Celebremos, regozijemo-nos. Restauração é celebração. Está vivo, voltou. E é preciso celebrar de fato, regozijar. Seguindo, talvez o Pai esteja falando conosco hoje. Temos misericórdia do nosso irmão afastado, assim como o Pai tem de nós, que também somos pecadores. Não fomos embora, mas somos pecadores. E quantas vezes estamos desagradando ao nosso Pai? O retorno do irmão que estava morto é o tempo da restauração, de celebração, de festa. É a volta à vida de comunhão com o Pai e também com os irmãos que nunca saíram da casa do Pai. Quando há um evento em que se verifica o fato de que um irmão foi embora, seja porque se afastou simplesmente, seja porque foi disciplinado, é muito triste. Vamos falar da perspectiva de conselho. É a pior situação. A coisa mais difícil de tratar no conselho é esta. É o desligar. É muito triste. Então é preciso celebrar quando acontece a volta. É preciso celebrar. E a restauração do crente é uma celebração. Deve ser sempre uma restauração. Até para lembrar, o pai não esqueceu tudo o que ele fez? O pai não esqueceu que ele foi embora? Que ele o tratou como se tivesse morrido? Que ele gastou todos os bens? O pai esqueceu tudo isso. Por que nós não esquecemos, não é? Por que não esquecemos? Talvez o Pai esteja falando conosco hoje. E quem garante que você ou eu somos tão fiéis, se podemos dizer que somos fiéis? Que também não venhamos afastar-nos do Pai. Há um detalhe na Confissão de Fé de Westminster
que é interessante. Capítulo 15, item 4. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito. E por meio delas, eles são, no entanto, suportados, para não caírem no desespero absoluto. Claro que a confissão de fé utiliza o texto bíblico para basear esta afirmação. E ela está ali para chamar a nossa atenção. Cuidado. O próprio texto bíblico diz assim: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então, por que é que nós rejeitamos o irmão que volta? Não há nenhuma razão. Nenhuma razão para isso. Nós podemos também cair no erro e até afastar-nos. Ore para que Deus tenha misericórdia de você e não lhe dê esta aprovação, que é dura, muito dura. Seguindo, analisado assim o texto, fizemos uma pequena análise do texto. Quem é Jesus? Quem é o Pai? E quem são os filhos na parábola e no nosso dia a dia? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Nesta série, investigando quem é Jesus, vemos que ele é o Mestre e que ele nos ensina hoje que o amor de Deus é tão grande que aguarda o retorno dos filhos que se foram para o mundo, desperdiçam os bens que ele lhes deu. Sofrem a pena desse afastamento, se arrependem e voltam. O preço desses pecados, esse mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi o preço pago pelo Pai, pela minha vida e pela sua vida, pela vida de cada um dos seus filhos. Ressuscitou. Como ele fez isso? Derramou o seu sangue na cruz, morreu a nossa morte, ressuscitou, subiu aos céus, de onde voltará? Maranata! Maranata! Para nos levar para a plenitude do seu reino. Maranata, vem Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Creia e será salvo você e a sua casa. É a promessa do Pai, a promessa de Deus. Quem é o Pai? O Pai da parábola representa o próprio Deus. Nesta série, investigando quem é Jesus, vemos que o Pai da parábola é o próprio Deus que expressa o seu grande amor por mim e por você. Deus ama ao filho que se afastou e espera pelo seu retorno. Deus ama ao filho que permanece nos caminhos da sua palavra, a quem dá todas as coisas, todos os dias.
O Deus que já pagou o preço da minha vida e o preço da sua vida em Jesus Cristo é o Pai amoroso, que espera o retorno de cada um dos seus filhos. E quem são os filhos? Nesta série, investigando quem é Jesus, vimos que os filhos somos nós. Filhos a quem Deus ama de fato a cada dia, a cada momento. Se a fuga de um filho para longe entristece o pai, também o mau entendimento da volta e da restauração do irmão, outrora perdido, o entristece. É preciso aprender no ensino de Jesus Cristo como é o amor do Pai. Amor que não esquece do seu filho, mas que aguarda o seu retorno com um abraço, com um beijo, com a restauração. Seguindo. Ali estava Jesus, o Mestre. Ali estavam os publicanos e pecadores, desprezados. Ali estavam os nossos irmãos afastados, vivendo a vida em pecado, mas um dia arrependendo-se e voltando para os braços do Senhor. E ali estavam também os líderes religiosos, escribas e fariseus, conhecedores da lei. Somos nós, assim, tão conhecedores da lei, e não entendemos o grande amor de Deus por cada um dos seus filhos? Que o Senhor mexa conosco, para que nós entendamos o que Ele nos propõe. Cada pessoa tem valor para Deus. Cada um de nós tem valor para Deus. Você que está aqui, eu que estou aqui, hoje. E o nosso irmão que não está aqui, ele também tem valor para Deus. Ele também tem valor para Deus. Ore por ele. E no dia que ele voltar, abrace e beije, receba, porque o Pai recebe os seus filhos com o mesmo amor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.